Comecei o stream. Acabou de começar agora, né? Agora. Ah, Tipo, tá. Aqui tá quando uma eu pausa. falei isso, Ah, logo tá. Você depois. ainda tá offline. Subiu, sessão de transmissão. Carregando delay. Aí, deixar alguma música tocando.
Tá. O quê?
Hum. Você, um pouquinho antes de fechar a transmissão de teatro que você tá fazendo para mim, fechando a música, eu acho. Mas, não, achei que tinha dado um bug na live, mas não deu não. Foi só. Ah, tá. Só o meu que tá saindo lá. E aguarde. Pô. Uh, E mudar o título, né? Uma introdução à é. programação. Aqui, atualizar aqui será. Você queria mudar pra quê? Ué? Tá. É que eu. Recursividade. Eu ia perguntar se ia mudar o título pra quê. Ah, tá. Não, o que exata é só uma introdução à programação. Uhum. Agora eu vou fazer meu pedido. Não sei. O GB tá perguntando onde que ele assina a lista de presença da sua aula, Ed. Olha, entrando e ficando aí no chat. Então, marcando presença. Mas uma pergunta para o GB.
Que Oi. o GD formou em análise em notários ou ele foi fazer outros cursos? Eu esqueci. Ele eu não sei, mas eu vi. Ah, lá, ele tá colocando papelzinho. Mas você viu quem se formou esse final de semana? Não, quem? O irmão dele, cara. Aí Sério. formou em tarde do ano passado. EAD em Belo Horizonte. O GB. Ó. E, E mano, o LO, esse final de semana, se formou um engenheiro florestal pela UFS. glória. Aleluia. Glória! Após quantos anos, cara? Se bem que acho que engenharia florestal foi rápido. É, GB, eu sei, eu sei. Essa parte é triste. Bem-vindos ao clube. Mas, GB, o que é que você achou de programação durante seu curso? Você gosta ou você acha que você quer seguir outra coisa? Mas dentro da área de informática? Você levou um tempo para formar. Você começou lá no IFES, depois você parou. E claro, também durante a apresentação que eu vou fazer, você pode parar e fazer suas perguntas. Você chama a minha atenção se eu não ver a mensagem dele, Lucas. Tô aqui, claro que eu tô aqui pra isso. Eu gosto, pô, é dele. Mas pra você é uma coisa que você aprendeu, é tipo, demorou quanto tempo pra você gostar? Que tem muita gente que eu acho que gosta demais de computador, mas aí chega na hora de fazer a programação e eles não param de gostar, não. Entendi. Então esse garoto é de programa desde 2014. Então você gosta bastante mesmo de fazer. E como é que você descobriu? Que eu aprendi programação de um jeito esquisito. Aprendi fazendo edição de vídeo, que eu fazia AMV, sabe? Os famosos Naruto vs Sasuke, com um indie end do Linkin Park, nossa, as memórias Ah, melhores não. O da primeiro site nossa foi em infância, né? 2004. Caralho. O quê? O primeiro site do GB foi em 2004, não 14. 2004? Ih! Aí, Ah, acabei de ver aqui. o meu deve ter sido lá pelos 2006, 2007. Mas eu não. É tipo, eu aprendi o que era HTML. Mas aí eu aprendi porque eu mexia com edição de vídeo, fazendo meus AMV, né? Fazendo meus vídeos lá de Naruto, de Bleach. E você precisava programar um negócio lá para fazer a conversão dos vídeos entre os containers diferentes, né? Você baixava o que? Eu tô tentando lembrar qual que era a extensão lá do Real Player, você lembra? Que eu lembro que eu baixava o episódio que eu precisava para editar o vídeo em tipo Aham. 3, 4 partes, em zipado. A época boa. A
Aí tinha o, não era WMV, que é o que entrava no. Que era a única coisa que entrava no editor de vídeos lá do Windows, que eu tinha na época. E depois você tinha que converter esse vídeo aí do Real Player para WMV e você usava um negocinho lá de script para fazer, usando, acho que é, provavelmente já era FFmpeg naquela época, né? Hum, Bota fé, bota fé. Aí eu aprendi programação mais pela parte de mexer nos aplicativos da Adobe. Que você, se você queria fazer alguma coisa customizada, você tinha que fazer os pequenos scripts lá. Aí eu nem sabia que era programação. Aí você acabei aprendendo como fazer tudo sem saber, aí você chega na faculdade e digo, ué, isso parece como algo que eu já fiz antes. Eu já tô qualificado. já chegou com hack. Uhum. Mas eu era igual o Luffy no começo do East Blue, sabe? É tipo, eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou o melhor entre os piratas desse mar aqui. Vamos pra linha Uhum. grande. Essa- Em 2010, isso era o quê? Era mod de Skyrim pra caralho, né? Então, né? Ou era Fallout. Você fazia mod de qual jogos? Oi? Eu tô perguntando o GB, ele tá falando lá no chat. Ah, tá. Deixa eu ativar aqui. Faz. Minecraft, Victoria 2, Mountain Blade, Diablo, Ragnarok. Ah, o Edinho tá ali não. É,
Daí, Lutz. Eu tô aqui, Ed. Ah, bom. Deixa eu... Tava falando com você que o GB tinha respondido aí. Aí eu olhei, você não tá aqui não. Fui procurar alguma coisa pra comer aqui dentro de casa, tem não. Tudo que tem eu teria que fazer, né? Não tem nada pronto, vai. Não tem não. Tem. Vou ter que esperar a minha comida chegar mesmo. Mas até então, melhor a gente já começar a aula então, né? Então, Lucas, você pode já começar Anotar. a anotar aí e falar, tipo, quanto tempo tem passado, né? Que Ó, talvez eu... 30 minutos. E eu tô com um negócio do OBS aqui aberto. Tô querendo manter um contato visual com a câmera, né? Conversar com todo mundo. E hoje a gente... O quê? Pode falar. Não, pode falar. Não? Tô fazendo teste. Eu te mandei uma mensagem. Você consegue visualizá-la? Aí que tá, eu tô só com o OBS aberto. Você mandou mensagem onde? No chat do Twitch? Qual que fica melhor pra você ver pra eu ficar marcando o tempo? O Twitch? O Twitch. É sempre no Twitch. Quando a gente tá fazendo stream, mandando mensagem no Twitch, porque aí é engajamento. Tá. É manipulação. A gente tem que jogar. A gente é gamer e a gente vai jogar o jogo. A gente vai manipular a meta. É o meta, que a meta é outra palavra em português, né? Então, vamos começar. O assunto hoje vai ser o que exatamente estamos fazendo quando programamos. E eu quero fazer esse vídeo porque, como eu quero conversar e educar a respeito de programação, informática e as várias coisas que a gente faz na nossa área, eu sei que tem certas coisas que eu vou acabar repetindo e é melhor eu criar certos vídeos básicos que é tipo, olha, é bom que você assiste esses aqui, que eu sempre vou voltar fazendo referência para eles. É meio que tipo os fundamentos do meu conhecimento sobre informática e como é que aqui a gente trabalha e o que é que a gente faz. O que a gente está observando hoje é que tem muita gente querendo entrar na área e está querendo usar o IA para tentar conseguir isso. Mas o que é que eu reparo sempre quando eu estou fazendo entrevista, quando eu estou arrumando os contratos, é que eles sempre estão pedindo para eu desligar o IA na hora de fazer a entrevista técnica. A galera quer saber se você realmente quer fazer, não mandar o IA fazer. O IA é para entrar no lugar de quem que não quer programar, né? Quem não sabe o que está fazendo ou quem só aprendeu o básico e não quer ir além. Então, para aqueles que querem durar na área, é bom a gente realmente entender o que é que a gente está fazendo. Porque tem muito código burro sendo escrito que a gente vai ser obrigado a consertar. Então, tem isso, né? Tipo, o que você precisa para poder entrar tá subindo, né? A gente está exigindo mais. Você não... E eu acho isso uma coisa ruim também, mas é tipo, vaga júnior é uma coisa difícil de achar. As pessoas não querem gastar tempo para poder treinar o outro. Então eles sempre estão procurando alguém que você já tem experiência, né? Você se virou e agora você consegue fazer alguma coisa. Você correu atrás e agora você sabe. E talvez isso até é uma coisa que eu teria que estudar, mas talvez isso já é uma coisa que acontece há muito tempo dentro da nossa área, né? Talvez quando houve
aquela outra bolha lá nos anos 90, que igual a bolha de IA está estourando agora, talvez houve uma caída ou tipo um aumento nas exigências que você precisava para poder trabalhar na nossa área. Então, voltando, o que exatamente estamos fazendo quando programamos? O Wikipedia, pelo menos em inglês eu traduzi para português, diz que programação é o ato de compor sequências de instruções para serem executadas por um computador. Eu gostei dessa definição, eu acho bem maneiro, eu acho que a gente consegue tirar muita informação dessa única frase. Então, o ato de compor. E acho que isso é um detalhe importante, porque a programação, igual a música, a escrita, a fala, é uma arte, é uma coisa que a gente faz e que o ingrediente especial é a pessoa que está fazendo, né? Cada pessoa está trazendo sua particularidade para a área, né? E cada pessoa pode fazer do seu jeito, cada um tem suas preferências. É tipo, igual música tem quem gosta de metal, quem gosta de forró, tem quem gosta de country, tem vários gêneros, né? E dentro da programação existem vários que a gente chama de paradigmas em vez de gêneros, né? Mas vários conceitos diferentes, várias maneiras de fazer uma determinada coisa, mas vindo de perspectivas diferentes. Então, igual a música, você só tem o que? Só 12 notas numa escala, mas você pode usar eles de infinitas maneiras. E a programação é do mesmo jeito. Tem componentes básicos que a gente está utilizando no dia a dia para fazer o nosso trabalho. E seguindo o que vem de próximo na frase, as sequências de instruções, que no caso é o código, né? O código é a gente colocando na escrita o que é, passo por passo, o computador vai fazer para a gente. E isso é a parte que é sujeita à interpretação que a gente fala, né? Tipo, cada um faz do seu jeito, cada um tem suas preferências, cada um tá julgando como é que o outro tá fazendo, né? Meu código é o menor código do mundo. O código do outro, bosta. Fazer o quê? É sempre assim, né? Mas é humano, né? Tipo, isso é psicologia humana, né? Tipo, quando eu faço alguma coisa porque eu tenho meus motivos e você tem que entender a minha perspectiva, mas quando o outro faz a gente nem pensa na perspectiva dele, né? Então, é bom a gente talvez... Eu não vou falar para não fazer, né? Porque a gente vai fazer, né? Tipo, é igual respirar, é igual andar, tipo, você vai cometer esses erros, você vai cometer esse negócio porque faz parte da nossa psicologia. Mas pelo menos seja uma pessoa autoconsciente, uma pessoa que reconhece que você faz isso, né? Não tem problema, não tem problema. Um pouco de introspecção nunca machucou ninguém. Talvez você mesmo, né? Mas aí é outra coisa. Mas, seguindo para a próxima parte, que é para serem executados por um computador. E o computador, igual a gente está vendo na imagem, mas tem vários tipos de computador, né? É tipo, eu tenho um celular aqui, eu tenho meu notebook aqui, não, meu notebook não está aqui, não está no quarto. Eu tenho meu Think Center aqui, que eu estou usando para fazer o meu live. E tem meu PCzão, que é o que eu tô fazendo o stream agora. E, pô, tem computador em tudo hoje em dia, né? O computador tá na geladeira, tá no micro-ondas, tá na televisão, né? Tipo, a gente conseguiu enfiar computador literalmente em tudo. E aí, só falta a gente conseguir enfiar a gente mesmo e a gente tá quase chegando lá. Tem um bilionário que tá muito fascinado que quer fazer isso. Mas você vê que, tipo, uma coisa muito importante quando a gente fala de computador é que, tipo, computador é o que eu falo de
o computador é um detalhe de implementação. Porque a gente trabalha com vários computadores diferentes. A programação para uma televisão, para uma geladeira, para um micro-ondas, para o GameCube, para o PlayStation 3, para esse computador que eu estou usando, todos estão de uma maneira diferente. E até para esse computador que eu estou usando agora, a programação que eu vou fazer para ele é diferente quando ele tem o Windows instalado, longe de mim, mas sabe, talvez um dia eu surto. E quando eu estou programando para ele em Linux, ou BSD. Então, o computador é a parte que é variável, é coisa que sempre está alterando e que a gente sempre tem várias coisas diferentes que a gente está lidando. Então, é uma coisa interessante que eu reparo que, tipo, quando a gente ensina sobre a nossa área, a gente começa com o computador, né? A máquina que a gente está usando. Mas o computador é a coisa que mais muda. E tem vários computadores diferentes e a gente acaba aprendendo muita coisa técnica sobre o computador. E a galera acaba tendo dificuldade ou acaba achando que é mais complicado que é a programação, que poxa, tem tantas variações de computador, tem tanta coisa diferente para fazer. E como é que eu vou dar conta, né? Mas o negócio é que a programação é coisa que é mesmo entre todas as coisas. Quando você aprende a programação na sua essência, é uma coisa que, na minha opinião, esse conhecimento transfere entre todas as áreas que existem dentro da nossa área. É só, aplicável de uma maneira diferente. É igual, no caso, voltando para o exemplo de música que eu usei mais cedo, é uma coisa de, eu sei tocar violão. Não bem, mas a maneira que eu toco ele é diferente quando eu estou tentando aprender blues do que quando eu estou tocando rock. E o rock é influenciado no blues, mas mesmo assim tem algumas coisas que são diferentes, né? E mais ainda quando eu estou tentando tocar uma coisa que é mais punk, ou mais no metal. E aí o negócio completamente altera e tem uma virada de cabeça quando entra o funk, ou quando a gente volta para uma coisa mais clássica, né? Que aí a maneira que as pessoas até seguram o violão é completamente diferente da maneira comum que a gente aprende hoje em dia. Mas o que é que a gente está tocando violão em todos os momentos, né? Só de uma maneira diferente. Então, lembre sempre que o computador é um detalhe de implementação. E detalhe de implementação é uma coisa que você vai ver muito em documentações, né? E que é a parte que é determinada por você. A gente vai especificando que o negócio tem que fazer isso, e a gente cria um monte de regras de como é que a gente quer que essas coisas aconteçam, mas em certas áreas a gente fala, olha, isso é por sua conta. E dá um jeito aí. Dá um jeito. E aí você pensa em como é que você quer resolver, né? E isso não se aplica direto à nossa área. Você está querendo fazer algum. Você está querendo fazer algum SaaS, né? Mas você está precisando economizar. Então, você escolhe uma linguagem de programação que permite você usar mais memória, ou permite você gerenciar a memória de uma maneira mais eficaz, para você aproveitar melhor de recursos, porque você não consegue comprar muito recurso. Mas se você tiver muito dinheiro, aí a coisa é diferente, né? Você pode aproveitar do que tem no mercado, aí você não se preocupa muito em que é que você está utilizando, então existe agora eu vou fazer a coisa que eu não gosto de fazer, que é usar um termo em inglês quando eu estou falando em português, mas os trade-offs, né? Fazer o quê? Mas por cada coisa que a gente ganha, a gente perde uma coisa, cada coisa que a gente perde, a gente ganha. Existe essas trocas direto. E falando de documentação, a coisa mais importante na nossa área é a documentação. Coisa que você vai mais fazer na nossa área é ler. E se você não está lendo, vai embora. Porque a
coisa que mais irrita é quando alguém vem com uma pergunta que é respondida na porra da documentação. Você faz isso, chegando com uma pergunta besta, você tá irritando todo mundo. É tipo, caraca, velho. Caraca. E eu já fiz isso também. Eu já fui assim, todo mundo é assim, mas se toca. Ou também tem os casos de tipo. Tem outros momentos que vamos auto-refletir, como eu falei antes. E se alguém pergunta por que é que não tem a documentação e não é de fácil acesso, então talvez a gente deveria fazer de fácil acesso, né? Mas tem outras coisas que é tipo, é de muito fácil acesso. A documentação de tudo, C++, todas as linguagens de programação que estão no mercado hoje em dia, suas documentações estão disponíveis, eles são muito bem documentados, cada linguagem de programação. Eles explicam cada coisa dentro da linguagem, por que é que a gente faz assim, por que é que a gente escolhe fazer uma coisa de um jeito que o outro. Leia a porra da documentação. Vai te fazer feliz. E se você não gosta de ler, aprenda. E se você não quer aprender, vai embora. Que é igual, tipo... É igual quem escreve, né? Quem escreve sabe que ele lê... Quem é escritor sabe que ele lê mais do que ele escreve. E quem programa sabe que ele vai ler mais código do que ele vai programar. E quem toca a música vai escutar a música mais do que ele toca. É tipo... Você tem que saber como é que é feito para poder fazer, né? Então você faz isso observando o outro. Agora, uma coisa que a gente é bom agora entender um pouco quando a gente fala que o computador é um detalhe de implementação, é que a palavra computador existe desde o Renascimento, gente. E computador, essas máquinas que a gente usa agora, não existiram naquela época. Né? Então, o que é que é? Vamos pensar então, já que é tipo. A palavra computador existe há muito tempo. Acho que os primeiros registros, pelo menos em inglês, é tipo 1600. Então, o que é aquilo que. Quem era chamado de computador? O que era chamado de computador naquela época, né? Eu meio que entreguei aí perguntando quem que era um computador, né? Que o computador era uma ocupação, ou pelo menos era um título. Começou assim, né? Com os astrônomos que acompanhavam os planetas, estrelas, tinha que fazer vários cálculos, tentando justificar por que é que tudo se gira em torno da Terra, né? E sempre ficava errando, mas sempre tentando falar, não, a gente só acrescenta esse variável aqui, e aí mandava o novato, o cara que está querendo entrar na área, mas não sabe nada ainda, você botava ele para fazer conta, esse era seu computador. E ele fazia uma continha chata, conta que é tipo, você sabe fazer, você fazia antes, mas você cansou de fazer isso, você não quer fazer isso. Você quer ocupar seu tempo com outras coisas, então o que é que você faz? Você manda outra pessoa fazer. Delega tarefas. São importantes para a vida. E eu não estou acompanhando muito o chat, então deixa eu ler o que é que vocês estão falando aí. Ó, 15 minutos já que eu tô falando. Ih. Bom. Então, voltando. Então, começa a palavra computador ser usada como um título para pessoas que eram ajudantes de cientista. E depois, com o tempo, acaba se tornando uma ocupação que é tipo... É necessário. Com o passar do tempo, a gente está precisando fazer mais conta para poder seguir com a vida, né? Tipo, você é o rei, você precisa saber o quanto de imposto que você tem que cobrar do seu povo. Que, poxa, você está fazendo seu trabalho de pelo menos fingir que existe uma ordem, né? E você agora precisa saber quanto que é que você pode cobrar de cada pessoa, de cada cidade, quantas pessoas moram naquela cidade, se tantas pessoas moram lá,
quanto é que eu posso cobrar de lá sem eles poder, sem eu precisar se preocupar com a rebelião, sabe? E então você contratava a gente para poder fazer essas contas para você. E quem que eram as pessoas que ocupavam esses cargos? Quem que é que fazia esse trabalho? E eu acho que talvez esse é um dos motivos da gente não falar muito das origens do que é um computador, né? Quem que é que a gente botava para fazer? Não, eu devia ter pulado isso aí, mas como ocupação, aquelas que computam, que a gente botava mulher para fazer esses trabalhos. Por muito tempo a gente tá botando mulher para fazer continha. E é engraçado porque hoje em dia é uma coisa que você não vê muita menina entrando na ciência, entrando nessas áreas de matemática, é muito ocupado por homem, mas os homens não tinham muito interesse nisso por muito tempo. Eles preferiam mexer com outras coisas que é tipo, você precisava fazer cálculo, mas ninguém queria fazer o cálculo, então a gente botava uma mulher para fazer. Então a gente mexia com coisa de física, que levava engenharia, e tipo, eu quero atravessar o mar, né? Para poder fazer isso, eu preciso saber quantas vezes tem chovido no último mês, como é que tem sido as ondas, e quem é que está guardando toda essa informação? As mulheres. E, de fato, tipo, elas eram se vocês assistem com Duna, elas são, de fato, os Bene Gesserit. Então, as Bene Gesserit começou muito antes que a gente comece. A gente tem que ter cuidado. Elas têm controlado a nossa sociedade por mais tempo que vocês acham. O Red Pill é... Não. É que a gente não é Red Pill, não, gente. A gente não é Red Pill, não. Longe de mim. Por favor. Não me envergonhe com isso. E a foto aqui é da Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora. Ou, no caso, ela escreveu os primeiros programas que eram para ser executados pela máquina, criado pelo Charles Babbage, que seria, hipoteticamente, um dos primeiros computadores. E a gente usava elas para fazer várias calculações para várias coisas, né? Que você imagina, tipo, é uma coisa que é bom deixar aí, sei lá, de, de molho na sua cabeça, né? Pensando por um momento. Que é tipo, quantas calculações que a gente está fazendo todo dia e há quanto tempo que a gente está fazendo isso, que a gente gosta de fazer continha há muito tempo. Talvez vocês tenham dificuldade, vocês não gostam de matemática, mas a humanidade gosta de fazer. É por isso que a gente está fazendo até hoje. Mas aí, uma coisa importante que vem depois é que a guerra mudou. E pela primeira vez, pelo menos como a gente entende um trabalho formal hoje em dia, com a Primeira Guerra Mundial, começou a ter ocupação de computador. De fato, ou dentro do capitalismo, o que a gente entende como uma ocupação. E era necessário a gente contratar muitas mulheres na época para poder fazer os cálculos necessários para poder jogar bomba numa cidade, para poder saber quanto eu preciso racionar a comida que a gente tem para a quantidade de soldados que a gente tem, porque o homem era botado para fazer alguma coisa na guerra, tá morrendo lá em campo de batalha. E então, os caras que ficam aqui não tem bastante, então a gente tem que agora botar as mulheres para trabalhar mesmo, a gente fala que é engraçado, né? Tipo, quando não estamos em guerra, mulher não precisa trabalhar, que coisa feia trabalhar. Quando estamos em guerra, a gente bota elas para trabalhar. Mas
elas foram usadas muito para fazer esses cálculos. E também, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, elas também eram utilizadas também nos cálculos mais avançados que chegaram nessa época. E durante a Segunda Guerra Mundial é onde a gente vê a atuação do nosso querido Alan Turing, que é quem... Tipo, aí que tá o negócio, que tipo, se você tá ligado, é tipo, o Alan Turing não é quem realmente cria uma teoria que descreve o que um computador faz, né? Que ele é da ciência da computação teorética, né? Então ele criou os negócios matemáticos necessários para poder descrever o que um computador faz. Ele usou esse conhecimento para poder criar um computador que era usado para desencriptografar as mensagens do alemão e poder usar essa informação se eles saberam que eles não estão agora falando mais no sigilo. E aí ele criou a teoria dos máquinas Turing, que é como a gente consegue descrever o que é que está acontecendo no computador. Mas existem outras maneiras de escrever que vieram antes. Acho que o mais popular é o cálculo lambda, que é um outro assunto. Isso aí eu vou salvar para um outro vídeo. Mas quem ficou com a fama é Alan Turing e fazer o quê, né? Os gays sempre conseguem chamar mais atenção mesmo. Fazer o quê? Mas com o fim da guerra vem a pós-modernização da computação, que a gente está agora fazendo os computadores que parecem mais com o que a gente utiliza hoje em dia, e com o passar do tempo a gente está vendo que tipo, os computadores estão ficando menores, e tudo está se tornando um computador. O que é um computador agora? Se é tipo antes, a galera entendia o computador como uma ocupação, uma coisa que você faz, um trabalho chato, mas um trabalho que vale a pena fazer e que traz os nossos benefícios. Mas agora a gente não precisa ter pessoas que vão fazer esse trabalho chato de fazer as continhas e poder juntar toda essa informação e poder entregar uma coisa que a gente pode usar como informação para seguir o nosso dia a dia. A gente bota uma máquina para fazer. A gente não precisa... E agora as máquinas conseguem fingir que eles pensem, e aí eles podem fazer agora mais coisas. Então, o que é um computador? O marxismo cultural está deturpando o que é um computador. Né? Agora tudo pode ser um computador. Tudo pode ser um computador. Tudo pode ser um computador. Mas é legal, né? É legal. E eu acho que agora, resumindo esses negócios de como a gente vê que durante mais de 400, 500 anos, o que é um computador mudou muito. Mas eu acho que a gente consegue meio que desenhar uma linha reta que, tipo, tá aí, que tá conectando tudo que é um computador durante todos esses anos. A história de um computador é longa e eu comecei no Renascimento. Eu poderia ter começado bem antes disso, que a gente está fazendo cálculo há tanto tempo. A gente está guardando essa informação há tanto tempo. Então, eu vou voltar à pergunta inicial, que era o título da apresentação, que exatamente estamos fazendo quando programamos. Que é que tem em comum entre todos esses anos de computação, né? O que é que a gente está fazendo? Aí deixa eu ver aqui, talvez está chegando a minha comida, né? Tem que ficar de olho. Aí, se quiser colocar aí no chat o que é que vocês acham que a gente está fazendo, coloca aí no chat. Obrigado.
Nossa, saiu pra entrega, tem que ficar de olho. Sabe? Quando eu tô de fone, eu vou esperar, aí eu vou voltar e aí eu encerro a aula com o que é que exatamente que a gente está fazendo. Agora, pensa, usa o cérebro, que é o que a gente faz. É bom já começar a fazer se não tá fazendo. Você vai esperar o rango chegar e depois continuar?
E. Lucas, você tá aí? Oi. Ah, Tô, tá. ué. Só. Ainda não chegou a minha comida, mas. Ó, até agora você falou 30 minutinhos. O quê? Até agora você já falou 30 minutos. Bom, bom. Assim, Aí né? é. Necessariamente é um tópico, porque falando está desde que abriu a transmissão, há 1 hora. Ah, eu falei muito. Entendi. Que bom. Hum. Se tiver bastante coisa pra postar agora, né? Oi? Tem bastante coisa pra postar agora, eu espero, né? Porque eu tô pra encerrar a aula de hoje, mas eu já sei o que que é que vai ser a aula de amanhã. É bom que Ah, eu. já. Ah, Você vai manter stream depois que você terminar? o quê? Essa semana Ah, não. talvez eu boto pra. Você quer fazer alguma coisa? Você tem ideia? Eu ia tirar um tempinho pra comer, né? Mas eu não quero ficar comendo pra todo mundo ver. Não, É pode ficar isso. assim, não. Aqui não é mukbang. Mas aí amanhã eu acho que o que eu vou fazer é que, tipo, eu posso refazer essa apresentação, mas em inglês. Aí eu faço a segunda parte, a nova aula em português. Aí eu vou fazendo isso, alterando. Isso, você não ficar repetindo o mesmo tópico 2 vezes em 2 linguagens diferentes e dá um desgaste. É. Aí, sei lá, talvez a gente dá uma terceira, eu coloco uma terceira aí também. Eu pratico meu japonês, Uhum. mas eu vou passar muita vergonha. Mas o E importante é é importante, é importante. Isso é o que todo mundo deveria. É o que todo mundo tem que saber, né? Você vai passar muita vergonha quando você aprende um novo idioma. na verdade, quando você aprende qualquer coisa nova, é É, vergonhoso quando você começa a fazer a execução dela. mas isso nunca deveria impedir você de fazer coisas novas. Assim. Essas coisas novas que você se encontra. Olha, eu falando o que, que é basicamente a moral do Hunter x Hunter. De qual deles você gosta? O quê? Qual dos Hunter? O É, quê? qual dos lanternas você mais gosta? Ah, o Jin, que eu quero abandonar minha filha igual ele abandonou o Gon. E você vê o que que dou no Gon? Então, o que é que vai ser da Izzy se eu abandonar ela? É, Mas não, essa é piada. Eu sou pai presente, gente. coloca aquele alerta, quem tem humor. Ela não vai, eu não pretendo dar uma, uma irmã pra ela, então eu vou ficar falando pra ela que eu encontrei ela no lixo. Pra ela saber como é que é ter uma irmã. Você fazia essas coisas também, Lucas? Depende. Essas, a gente tem que preparar para o bullying que vai ter. Isso é o ruim de eu ser o mais velho de todos meus primos, eu ser o primeiro, primogênito. Ninguém me preparou para nada, eu tive que aprender. Você cortou os matos dessa selva. É, tudo que era para alguém ter me avisado e ninguém tava. Tá, então,
Vamos então agora voltar para o assunto da nossa aula, a pergunta central, que agora a gente vai fechar o círculo. O que exatamente estamos fazendo com o programamos? E quando eu faço essa pergunta, a coisa que eu quero fazer é tipo, meio que a gente entender o que é um elemento mais básico da nossa área, que a partir daí o resto surge, né? Qual é o elemento mais básico? A gente for falar de física, a gente sabe que são as forças que, tipo, física é sempre sobre as interações sobre as várias forças que existem no nosso universo, sendo eletromagnético, gravitacional e a gente e o físico está procurando entender a interação toda entre todas essas forças. E na química a gente tem a molécula, o átomo, né? Que o é o elemento menor que eles trabalham, né? E eles estudam as interações entre as várias moléculas, como é que eles se juntam, o que é que acontece quando um encontra o outro e como é que eles se transformam e se juntam, né? E a mesma coisa com as várias outras ciências, a biologia, a célula, a vida, todas as vidas têm célula de alguma forma, né? Sendo uma célula de planta ou de animal. Mas a gente consegue, tipo, a gente sabe que tem uma diferença entre planta e animal, mas a gente entende os dois como células, né? Eles são conjuntos de células. Você vê que tipo, todas as outras áreas têm um fundamento básico que eles usam para entender o resto. Então, a nossa área tem que ter também, né? Pô, deveria ter. E o negócio é que quando a gente fala da nossa área, que a gente deu um nome de ciências de computação, a galera pensa que é o computador. E isso é o que acaba confundindo muita gente. E como eu acabei de explicar, o computador é detalhe de implementação. O computador é por sua conta. Então, você está começando pela parte que é tipo, para ser a parte que é a mais esquisita, que é mais moldada à sua situação, e não aquilo que é o constante, é o fundamento básico. E o que é aquele fundamento básico, né? E o que é que tem em comum entre todas as coisas que a gente vê que o computador faz durante a sua história? E uma coisa está no nome, né? A computação, né? A gente faz computação, a gente faz cálculo. Mas a gente está... O que é o resultado desse cálculo? E isso é a coisa que é o fundamento básico da nossa área, que é o dado. E é por isso que eu não gosto que a gente chama o que a gente faz de ciência de computação, que tem aquela frase que tipo, uma ciência que tem que se chamar. Qualquer ciência que tem ciência no nome não é uma verdadeira ciência. Então, tipo, a gente tem as ciências políticas. Para mim, a ciência é uma política, então eu não chamo de ciências políticas, é apenas política. Economia também, ciências econômicas, não é apenas economia. Ciências sociais, não. É sociologia. E no nosso caso, não deveria ser ciência da computação. Informática. A informática é a manipulação de dados. É isso aí que a gente está fazendo quando a gente está programando. A gente está manipulando o dado. A palavra manipular talvez não tem as melhores conotações, mas é o que de fato a gente está fazendo. A gente está recebendo vários dados de várias entradas diferentes, sendo de um computador ou sendo de um sensor, de vários periféricos que a gente tem, e a gente está usando o computador como meio para processar esses dados que a gente recebe de vários periféricos e jogar eles para alguma saída. Essa saída sendo um outro computador,
a tela do seu computador, alguma imagem. Existem várias saídas diferentes, tanto quanto existem várias entradas diferentes. Mas o processar, a manipulação de dados, é o que a gente está fazendo. E isso aí vai ser o assunto da próxima aula, que é o que é dado. Ou o que é um dado, né? Porque a palavra dado é uma palavra que existe por muito, muito mais tempo do que computador ainda. Então, você... agora, a partir daí, eu acho que é onde a gente tem que começar quando a gente fala de programação. E a partir daí, tudo se torna fácil e se torna mais compreensível o que é que você está fazendo. E aí é tipo, você não fica mais com medo de interagir com uma nova linguagem de programação, de interagir com um novo sistema operacional. Porque você só está pensando nos seus elementos mais fundamentais, que é o dado. Que tudo que você está fazendo quando você mexe com o computador é manipulação de dados. Tipo, parece que eu estou falando uma coisa que é tipo, não, isso é muito, você está generalizando demais. Mas por trás dos panos, é isso aí que o mago está fazendo. E encerrando nossa aula. Se tiver perguntas, você quer que eu comento mais sobre um certo assunto, deixa aí no chat. Obrigado por ter assistido até agora, gente. Acho que chegou a minha comida.
Ok.
Você tá aí, Lucas? Eu tô. Tá bom. Ah, eu acho que eu vou tirar um tempinho pra comer, então. É bom, né? Costuma fazer bem de vez em quando. Costuma, né? Eu tô de dieta, mas eu mereço. Esqueci de comer. Eu vou GB. Opa, crachou?